Olá, pessoal! Agora a gente vai começar a ver uma por uma, as hipóteses de estabilidade. Vamos começar pela estabilidade por tempo de serviço e a sua substituição pelo FGTS, tá? O que acontece, pessoal, é que se alguém for lá abrir a CLT, vai observar que nós ainda temos a previsão dessa estabilidade por tempo de serviço. Só que o que acontece, pessoal, é que ela foi substituída pelo regramento do FGTS, que tem previsão constitucional atualmente. Então, a primeira ressalva muito importante que eu faço para vocês é que caso vocês vão estudar lá a questão da CLT sem qualquer aviso, é importante que vocês façam uma anotação nesse artigo 492, prevendo que, na verdade, ele está revogado pela Constituição, ok, pessoal? Então, o 492, ele ainda tem a sua redação lá na CLT, prevê a estabilidade decenal, mas ela não tem mais atualmente a possibilidade de ser implementada, tá, pessoal? Outra questão importante que a gente tem que prever aqui na nossa aula é que quando nós tivemos a modificação para o regulamento do FGTS, quem já tinha estabilidade decenal ainda permaneceu com esse direito adquirido, mas depois da modificação, os novos trabalhadores que foram contratados, eles não mais podem utilizar-se dessa estabilidade decenal, tá bom? Então, depois de todas essas ressalvas que eu acho muito importante serem feitas, porque muito aluno tem dificuldade, tem dúvida quando vai ler a CLT sem nenhuma assistência, nós vamos entender o que é efetivamente essa estabilidade decenal. Então vamos lá, pessoal. O que acontece é que antes de 1966, a única possibilidade que nós tínhamos de trazer uma segurança para o trabalhador, né, contra uma dispensa, era essa estabilidade decenal. E ela consistia na garantia de emprego que era dada, e na verdade aqui era uma estabilidade permanente, tá? Que era dada ao trabalhador, caso ele contasse com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa. Então, pessoal, se o trabalhador ele ficasse prestando serviço com mais de 10 anos na mesma empresa, ele ganhava uma garantia, uma estabilidade permanente e ele não mais poderia ser dispensado, tá, pessoal? Aí, o que acontece? Em 1966, por inclusive pressão das empresas, né, essa estabilidade, ela acabou sendo não substituída ainda, mas houve a criação de uma hipótese, de uma alternativa para ela, que era o FGTS. Então, na Lei 5.107, lá em 1966, foi criado o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e ele era uma hipótese, uma possibilidade, uma alternativa que o empregado poderia escolher no ato da sua contratação. Então, veja bem, pessoal, friso aqui, quem escolhia era o empregado. Então, na hora de assinar a carteira, de contratar o empregado poderia escolher entre a previsão da CLT, que era o 492 da estabilidade decenal, e tentar chegar a 10 anos para ganhar a estabilidade, ou ele poderia escolher as contribuições para o FGTS. Então, aí, nesse caso, o empregador iria contribuir para o FGTS daquele empregado, para esse fundo, e caso ele fosse dispensado, ele poderia recolher esse valor. Então, ele poderia ser demitido, mas ele teria essa indenização, né? Esse valor do FGTS. No outro caso, se ele conseguisse chegar aos 10 anos, ele não poderia ser demitido. Mas o que acontece, pessoal, é que na prática, os empregadores, eles pressionavam os empregados para não escolherem a estabilidade decenal e escolherem o FGTS, tá? E aí, naquela época, isso era motivo de muita crítica, né? Porque, na verdade, a escolha do empregado não era uma escolha, né? Ele era, muitas vezes, coagido a escolher, senão ele não seria contratado, tá? Mas essa discussão, ela termina em 1988, com a Constituição, porque a Constituição acaba trazendo como regra o FGTS. Então, a partir de 1988, o FGTS, ele não é mais uma escolha, ele é o regramento previsto. Então, atualmente, se você é contratado, você não vai mais ter que escolher entre estabilidade decenal e FGTS. O FGTS, ele já vai viger no seu contrato, independentemente de escolha, tá bom? Agora, pessoal, aí vocês conseguem observar que
Se o FGTS ele substitui a estabilidade decenal, o entendimento lógico é que as duas figuras não são compatíveis. Você não pode ter as duas figuras vigendo no mesmo contrato de trabalho, tá? Porque um substitui o outro. Então, se vocês verem essa afirmação é verídica. Só que muita gente confunde e acha que qualquer estabilidade é incompatível com o FGTS. Isso não é verdade. A única estabilidade que não é compatível com o FGTS é a estabilidade decenal. As outras estabilidades, elas são compatíveis. Inclusive, vocês têm a possibilidade de um contrato individual de trabalho ou um regulamento empresarial prever outras formas de estabilidade, né? E aí, pessoal, se você tiver uma previsão de outra estabilidade num contrato ou num regulamento interno, você vai ter sim a compatibilidade dessa estabilidade, desse direito do empregado com o FGTS. E aí, no mesmo contrato de trabalho, vão viger os dois direitos, tá, pessoal? E aí, para finalizar essa nossa discussão aqui sobre essa compatibilidade, eu trouxe a súmula 98 do TST para vocês, que fala sobre isso. Ó, no seu item 2, afirma-se o TST aqui no entendimento simulado, ou seja, um entendimento uniforme da Corte, que a estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa é compatível sim com a FGTS, tá? Diversamente ocorre com a estabilidade legal, que no caso aqui, quando se fala estabilidade legal, está se referindo àquela estabilidade decenal do artigo 492, ok, pessoal? Com isso, terminamos esse bloco.